eu sou Joana Guzmão, eu sou bolsista PIBIC e tenho como orientador o professor Dr. Alexandre Tadeu Paulino. Eu vou fazer uma revisão sobre hidrogéis compósitos para imobilização de enzimas. Então, o que são os hidrogéis? Os hidrogéis, eles são biomateriais poliméricos, tridimensionais, hidrofílicos e eles possuem uma alta capacidade de absorção de água e ou de fluidos biológicos. Os hidrogéis, eles têm vários usos que são muito vantajosos. Porém, depois que eles são aplicados, eles podem acabar se tornando resíduos se não forem compostos por materiais biodegradáveis. Visto isso, a gente tem tentado, então, substituir esses compostos que não são biodegradáveis por outros materiais, que são os polissacarídeos naturais. Como exemplo, a gente tem o agar, a goma-xantana, a celulose, o amido, o alginato de sódio, a carragena e a quitosana. Entre as suas aplicações, na indústria de alimentos, a gente tem uma potencial aplicação que está sendo estudada, que é na imobilização de enzimas. As enzimas, elas são macromoléculas e pertencem às proteínas globulares. Elas podem ser classificadas em intracelulares e extracelulares, que, como o nome mesmo diz, as intracelulares atuam dentro da célula e as extracelulares, elas agem no meio fora das que circunda a célula. As intracelulares, elas têm como função sintetizar o material celular e elas também realizam reações catabólicas que suprem as necessidades energéticas da célula. Já as extracelulares, elas executam as alterações de determinados nutrientes e possibilitam a entrada dos mesmos na célula. O que isso é? O que acontece? Ela acaba hidrolisando algumas moléculas de compostos de alto peso molecular para outros menores. Então, uma molécula que não conseguiria ser digerida, como por exemplo a lactose, essas enzimas extracelulares, no caso a lactase, ela vai quebrar essa lactose, formando a glicose, que daí sim é um composto que a gente consegue absorver e transformar em energia. As exoenzimas, ou enzimas extracelulares, são diversas. A gente tem aqui alguns exemplos, como por exemplo as celulases, que elas estão presentes nos animais herbívoros, que elas pegam a celulose presente nas plantas, nos vegetais, e ela vai hidrolisar essa celulose em glicose, para que o organismo consiga absorver, então, esse nutriente. Já as proteases, elas fazem da mesma forma, elas atuam hidrolisando as proteínas para aminoácidos, que também daí já podem ser absorvidos pelo nosso organismo. As amilases também hidrolisam amido em glicose e as lipases da mesma forma, transformando lipídios em ácidos graxos. A imobilização da enzima. O que ela é? Ela consiste no confinamento da proteína em suporte sólido insolúvel, em meio aquoso e em solventes inorgânicos. Ela é considerada uma das ferramentas mais eficientes para alterar a especificidade, seletividade, atividade e estabilidade das enzimas. Como citado anteriormente, a gente pode dar exemplo das exoenzimas. As exoenzimas, que elas atuam no meio que é fora da célula, ela precisa ter uma boa estabilidade para conseguir atuar de forma correta, porque ela vai ter alterações no meio. Então, se for uma enzima imobilizada, ela vai ter maior facilidade, maior eficácia para conseguir fazer, atuar, exercer a sua função. Quais são as vantagens e desvantagens da imobilização da enzima? Nas vantagens, quando a gente imobiliza uma enzima, ela se torna mais robusta e mais resistente a mudanças do ambiente reacional. Como eu falei antes, elas conseguem ser mais resistentes às mudanças no meio. Elas também tem a possibilidade de reutilização do biocatalisador, no caso a enzima. Também tem a possibilidade de conduzir processos contínuos, tu vai conseguir controlar esse processo. E a gente tem a facilidade de separação do catalisador e do produto de reação. Então, quando a gente quiser cessar essa reação, a gente pode facilmente conseguir separar o catalisador do produto. Então, quando tu achar que o que tu quiser formar de produto já está o suficiente, tu pode cessar essa reação. E nas desvantagens, a principal desvantagem da imobilização de enzimas é principalmente o fator financeiro, porque dependendo da relação entre custo de suporte e estabilidade do derivado imobilizado,
A imobilização, ao invés de reduzir o custo de um determinado processo, né, torná-lo mais vantajoso, ela pode se tornar ainda mais oneroso, ou seja, mais caro. Então, se tu vai ir numa indústria, a pessoa não vai querer uma coisa que se torne mais cara do que seria, né? Ela tem que ter esse processo de conversão que viabilize o valor que vai ser investido. Com o projeto, pretendemos imobilizar enzimas com o intuito de expandir as aplicações desses biomateriais, através do estudo de diversas formulações de hidrogel, para ver qual formulação de hidrogel vai ser melhor, tanto no ponto de vista econômico, no ponto de vista ambiental e na aplicação industrial também, para a gente ter um hidrogel que possa ser aproveitado e seja possível de ser aplicado depois na indústria também. Seria isso. Obrigada pela atenção. Muito obrigada.